Ninguém consegue desprezar o signo de Escorpião por causa de 7 motivos ocultos. Existe algo em Escorpião que atrai, mesmo quando assusta. Um magnetismo silencioso, quase hipnótico, que faz com que ninguém consiga, de fato, ignorar esse signo. É como se houvesse uma força invisível que emana dos escorpianos, uma mistura de intensidade, mistério e presença que deixa uma marca em todos os lugares por onde passam. E o mais curioso é que, muitas vezes, eles nem tentam. É natural, instintivo, uma energia que simplesmente existe. Você pode até tentar ficar indiferente a Escorpião, pode fingir que não liga, que não se importa, mas em algum momento, inevitavelmente, vai se pegar pensando neles, porque há algo de profundo e intrigante em sua maneira de ser. Eles observam o mundo como quem enxerga camadas que os outros não veem. E é justamente por isso que, mesmo quando estão em silêncio, Escorpião fala alto. Mesmo quando parece distante, está presente. Mesmo quando não faz nada, impacta. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 motivos ocultos que explicam por que é impossível desprezar alguém de Escorpião. Motivos que vão além da fama de intenso, controlador ou misterioso. Estamos falando de forças sutis, internas, emocionais e até espirituais, que fazem desse signo um dos mais magnéticos do zodíaco. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da alma escorpiana e entender por que, mesmo quem tenta se afastar, acaba sempre voltando. O primeiro motivo oculto vai te mostrar algo que poucos percebem, e que talvez explique por que Escorpião tem o poder de marcar vidas de forma tão profunda. Primeiro motivo oculto. Escorpião enxerga o que ninguém mais tem coragem de olhar. Enquanto a maioria das pessoas prefere o conforto das aparências, Escorpião mergulha nas entrelinhas. Ele tem uma habilidade quase sobrenatural de perceber o que está escondido. Pode ser um olhar, uma hesitação, uma vibração sutil no ar. Escorpião capta o que não foi dito, e isso o torna, ao mesmo tempo, fascinante e assustador. Porque ele não apenas vê, ele entende. Essa percepção nasce da sua conexão profunda com as emoções humanas. Escorpião sente o ambiente, lê intenções, detecta falsidades. Não de forma racional, mas instintiva. É como se carregasse um radar emocional calibrado para detectar tudo o que está fora de sintonia. Por isso é muito difícil mentir para um escorpiano, e praticamente impossível enganá-lo por muito tempo. O curioso é que Escorpião não usa esse dom para julgar, e sim para compreender. Ele sabe que o ser humano é complexo, cheio de contradições, e é justamente por enxergar o que está por trás das máscaras que ele valoriza a autenticidade. Quando sente que alguém está sendo verdadeiro, entrega confiança. Mas se percebe falsidade, se afasta sem olhar para trás. E isso confunde muita gente, porque sua reação é sempre silenciosa, mas definitiva. Essa capacidade de enxergar o invisível é o que o torna irresistível. Porque, no fundo, todos querem ser vistos. Todos querem ser compreendidos sem precisar explicar. E Escorpião faz isso. Ele olha e entende. Ele sente e traduz. Ele se conecta com partes suas que nem você sabia que existiam. E é nesse momento que nasce o vínculo. Aquele tipo de conexão que não se apaga com o tempo, que permanece viva, mesmo quando a distância se instala. É por isso que ninguém consegue desprezar Escorpião. Ele vê o que ninguém mais vê. E quando alguém é visto de verdade, é impossível esquecer quem fez isso acontecer. O olhar escorpiano é espelho e abismo ao mesmo tempo. Reflete o que você é e te convida a mergulhar no que ainda não descobriu. E este é apenas o começo. Porque o próximo motivo oculto revela por que, além de enxergar fundo, Escorpião também transforma tudo o que toca. Segundo motivo oculto. Tudo o que Escorpião toca, ele transforma. Escorpião não entra na vida de ninguém para deixar tudo como está. Ele chega e muda o ar, o ritmo, o olhar, a percepção. Não importa se é uma amizade, um amor ou um simples encontro passageiro. De alguma forma, há sempre uma transformação depois que um escorpiano passa. Isso acontece porque ele é regido por Plutão, o planeta da morte e do renascimento. E essa energia de renascimento não é simbólica, é real. Escorpião é a própria experiência de se despir do velho e se reinventar. Quando um escorpiano se aproxima, ele provoca movimento. Às vezes, é um convite para o autoconhecimento. Outras vezes, é um desafio que força você a encarar verdades que preferia ignorar. Mas, de um jeito ou de outro, algo muda.
E o mais curioso é que Escorpião não faz isso com intenção. É natural. Sua energia vibra em uma frequência que desmonta o que está superficial e desperta o que está adormecido. É por isso que, muitas vezes, as pessoas sentem que suas vidas ganham um novo sentido depois de cruzar o caminho de um escorpiano. Ele não precisa dizer muito. Basta estar presente. Sua presença, por si só, funciona como um catalisador de mudanças. É intensa, sim. Às vezes desconfortável. Mas sempre transformadora. Porque Escorpião não tolera a estagnação. Nem em si, nem nos outros. Essa capacidade de transformar vai muito além do emocional. Escorpião também tem o dom de ver potencial onde ninguém mais vê. Ele enxerga beleza no caos, propósito na dor, aprendizado na perda. E tem uma força admirável para reconstruir o que parece impossível. Quando tudo desmorona, é Escorpião quem permanece de pé, recolhendo os pedaços e criando algo novo, mais forte, mais autêntico. Essa habilidade de renascer o torna imbatível diante da vida. Talvez seja por isso que, mesmo após uma separação, uma amizade rompida ou uma fase encerrada, a presença escorpiana continua sendo sentida, porque o que ele desperta nas pessoas não desaparece. Fica, ecoa, inspira. E isso o torna inesquecível. Não é possível desprezar quem te fez enxergar quem você é, mesmo que o processo tenha sido doloroso. Escorpião deixa cicatrizes, sim, mas são cicatrizes que curam, não que ferem. Essa energia transformadora faz parte da sua essência. Ele não muda apenas o que está ao redor, ele muda o que está dentro. Escorpião é como o fogo que purifica o ouro. Intenso, exigente, mas necessário. Ele destrói o que é falso para revelar o que é verdadeiro. E é exatamente por isso que ninguém consegue ficar indiferente a ele. Porque depois de conhecer um escorpiano, você nunca mais é o mesmo. E se a transformação é a marca de Escorpião, o terceiro motivo oculto vai ainda mais fundo. Ele explica por que esse signo consegue exercer tanto poder emocional sobre as pessoas, mesmo sem dizer uma palavra. Terceiro motivo oculto. Escorpião domina o silêncio como uma arma emocional. Há signos que conquistam pela fala, outros pela alegria, e há Escorpião, que conquista pelo silêncio. Esse signo entende como ninguém o poder do que não é dito. Ele sabe que o mistério atrai, que o vazio de palavras pode dizer mais do que um discurso inteiro. O silêncio de Escorpião não é ausência, é presença concentrada. É um campo de energia denso, quase palpável, que cria curiosidade, respeito e, muitas vezes, fascinação. Quando o Escorpião se cala, o mundo ao redor começa a falar. As pessoas tentam decifrar o que ele está pensando, o que está sentindo, o que vai fazer. E é aí que mora o seu poder. O silêncio escorpiano é estratégico. Ele observa, mede, analisa, entende o terreno antes de agir. É o tipo de quietude que intimida e atrai ao mesmo tempo, porque há uma força imensa em alguém que não precisa explicar tudo o tempo todo. Esse domínio do silêncio vem de uma sabedoria emocional rara. Escorpião sabe que nem toda a verdade precisa ser dita, que algumas emoções só florescem no tempo certo. Ele usa o silêncio como forma de proteger o que é sagrado dentro de si. Quando não fala, ele está lapidando pensamentos, transformando dores, analisando caminhos, e é por isso que, quando finalmente decide se expressar, suas palavras têm peso. Elas não são jogadas ao vento. São sentenças que marcam. É também no silêncio que Escorpião demonstra seu poder emocional sobre os outros. Um simples olhar, uma pausa no meio de uma conversa, um suspiro contido. Tudo isso comunica muito mais do que qualquer explicação. Ele transmite intensidade sem precisar fazer esforço. Sua energia fala por ele. E quem sente, entende. É impossível não reagir a essa vibração, porque ela ativa algo profundo em quem está por perto. O mais impressionante é que esse domínio do silêncio não vem do ego, mas do autoconhecimento. Escorpião sabe o valor da palavra e entende que desperdiçá-la é desperdiçar poder. Por isso, só fala quando sente que é necessário. Essa contenção o torna magnético, porque o mistério é uma força natural. Enquanto os outros tentam se explicar, Escorpião deixa que o tempo revele o que precisa ser visto. E, paradoxalmente, é esse silêncio que cria laços intensos. Porque, ao contrário do que se pensa, Escorpião não é frio. Ele apenas expressa de forma profunda, seu silêncio acolhe, envolve e, muitas vezes, cura. É nele que as pessoas encontram um espelho, aquele que reflete não o que é dito, mas o que é sentido.
Ninguém consegue desprezar quem domina o silêncio. Porque o silêncio de Escorpião é como um feitiço sutil. Ele te prende, te faz pensar, e antes que perceba, você já está sob o encanto. E se o silêncio é a sua arma mais poderosa, o próximo motivo oculto revela o que acontece quando o Escorpião decide usá-la em nome do amor. Quarto motivo oculto. Quando o Escorpião ama, ele se torna indestrutível. Poucas forças no universo são tão intensas quanto o amor de um escorpiano. Quando ele ama, não ama pela metade. Ele mergulha, se entrega, se funde. É um amor que ultrapassa o comum, que desafia a lógica e que, de alguma forma, transforma todos que o experimentam. Escorpião não busca amores leves. Busca conexões que o façam renascer. E é justamente por isso que, quando ama de verdade, nada o abala. Esse tipo de amor não é simples, porque exige coragem. Escorpião entende que amar é se despir, é abrir o coração e correr o risco de se ferir. Mas ele aceita o risco. Entra inteiro, mesmo sabendo que pode doer. E o faz porque sente que o amor é a experiência mais transformadora que existe. O escorpiano não está interessado em romances passageiros. Ele quer profundidade, intensidade e verdade. Quando o escorpião ama, ele protege. Ele se torna uma fortaleza emocional. Sua lealdade é quase sagrada. Não importa o que aconteça, ele estará lá, firme, silencioso, presente. Esse amor se manifesta em gestos discretos, mas poderosos. Cuidar sem pedir nada em troca, apoiar mesmo nas sombras, permanecer mesmo quando todos desistem, e o mais bonito é que ele não faz isso por obrigação, mas por essência. O amor escorpiano também tem uma força regeneradora. Ele cura feridas antigas, desperta a autoestima, dá sentido à vida. É aquele tipo de amor que faz você se sentir visto e compreendido por completo. E, ao mesmo tempo, é um amor exigente, porque Escorpião não aceita superficialidades. Ele quer reciprocidade, quer entrega, quer sentir que o outro está tão vivo no sentimento quanto ele está. Essa intensidade pode assustar, mas é o que o torna inesquecível. Quando sofre por amor, Escorpião não se destrói. Ele se transforma. Ele usa a dor como combustível para evoluir. Chora em silêncio, mas se ergue mais forte. Aprende com o que doeu e renasce das próprias cinzas, como a fênix que simboliza sua essência. E quando volta a amar, ama melhor, com mais sabedoria e mais profundidade. É por isso que os amores escorpianos deixam marcas que o tempo não apaga. Ninguém consegue desprezar um amor assim. Porque mesmo quando o relacionamento termina, a energia dele continua viva. Fica no ar, nas memórias, nos gestos. Escorpião ama de um jeito que faz o outro se lembrar o resto da vida. Ele é a lembrança que aquece ou queima, mas nunca some. E é essa capacidade de amar com alma que o torna emocionalmente indestrutível. E se no amor Escorpião é capaz de se transformar e transformar os outros, o quinto motivo oculto vai revelar algo ainda mais profundo. O poder quase místico que ele tem sobre a verdade e o destino. Quinto motivo oculto. Escorpião é guiado pela verdade, mesmo quando ela dói. Escorpião tem uma relação sagrada com a verdade. Ele pode até demorar para falar, mas quando o faz, suas palavras cortam a ilusão como uma lâmina afiada. Para ele, não existe nada mais valioso do que o que é autêntico. E é justamente essa devoção à verdade que o torna tão temido e, ao mesmo tempo, tão respeitado. Escorpião não suporta o falso, o disfarçado, o que é dito apenas para agradar. Ele quer a essência nua e crua, sem filtros. Essa busca pela verdade começa dentro dele. Escorpião é um signo que passa boa parte da vida enfrentando a si mesmo. Questiona suas intenções, revisita suas feridas, confronta seus próprios fantasmas. É um mergulho que poucos teriam coragem de fazer. Mas ele faz, porque sabe que só quem enfrenta as próprias sombras é capaz de enxergar a luz com clareza. Essa jornada interna o torna uma das pessoas mais conscientes e emocionalmente maduras do zodíaco. Quando o Escorpião descobre a verdade, ele não a esquece. Pode perdoar, pode se afastar, mas jamais ignora. A verdade para ele é um divisor de águas. Ou une de forma profunda, ou separa para sempre. Por isso, é comum que os escorpianos tenham mudanças radicais de ciclo. Eles não ficam onde há mentira. E não se trata de arrogância, é integridade.
Escorpião prefere a solidão honesta à companhia falsa. Esse comprometimento com a verdade também o torna um guia natural. As pessoas confiam em Escorpião porque percebem que ele enxerga além das aparências. Ele é aquele amigo que te diz o que precisa ouvir, mesmo que doa. É aquele parceiro que te confronta quando percebe que você está fugindo de si mesmo. Pode parecer duro, mas sempre vem de um lugar de amor. Porque para Escorpião, a verdade cura, mesmo que primeiro machuque. Há um aspecto quase espiritual nessa conexão com a verdade. Escorpião parece ser guiado por uma intuição ancestral, como se tivesse um pacto invisível com o destino. Ele sente quando algo precisa acabar, quando algo precisa começar, quando algo precisa ser revelado. E age conforme esse chamado interno, sem precisar de aprovação. É como se fosse conduzido por uma força que o empurra sempre para o essencial. E é justamente essa autenticidade que o torna impossível de desprezar. Mesmo quem tenta odiá-lo, no fundo, respeita. Porque Escorpião não finge ser o que não é, ele é inteiro, mesmo quando é contraditório. E essa coerência, essa coragem de viver a verdade, desperta admiração, e às vezes até inveja. Ser guiado pela verdade é uma bênção e um fardo. Mas Escorpião o carrega com orgulho, porque sabe que, no fim, é isso que o diferencia. Ele não vive para agradar, vive para ser real. E quem tem coragem de ser real, nunca é esquecido. E se a verdade é sua bússola, o sexto motivo oculto mostra o que acontece quando o Escorpião usa essa força para proteger quem ama. Sexto motivo oculto. Escorpião protege com uma força quase sobrenatural. Quando o Escorpião escolhe alguém para estar ao seu lado, essa pessoa passa a ter um protetor invisível. Ele pode não demonstrar com gestos grandiosos, mas a verdade é que nada escapa à sua vigilância emocional. Escorpião observa, antecipa, sente o perigo antes que ele aconteça. E, quando necessário, defende com uma intensidade que surpreende até quem está sendo protegido. Ele é o tipo de pessoa que enfrenta tempestades em silêncio, só para garantir que o outro esteja em paz. Essa proteção nasce do instinto. Escorpião enxerga os vínculos como pactos sagrados. Quando ama, quando confia, ele se torna guardião. Está sempre pronto para agir, mesmo sem ser chamado. Pode ser com um conselho certeiro, um olhar que alerta, ou uma decisão tomada em silêncio para evitar que o outro se machuque. E, o mais curioso, é que ele não busca reconhecimento por isso. Ele protege porque sente que é o certo a fazer. A presença escorpiana é uma espécie de escudo energético. Mesmo quando está longe, há uma sensação de segurança que o acompanha. É como se ele criasse um campo ao redor das pessoas que ama, e quem já teve essa experiência sabe. Quando o Escorpião está por perto, o mundo parece mais estável, mais controlado, mais seguro. Essa força vem de uma lealdade profunda e de uma conexão espiritual que vai além do visível. Mas essa proteção tem um lado sombrio também. Escorpião sente tanto que às vezes carrega o peso emocional dos outros. Ele absorve a dor, o medo, a ansiedade das pessoas que ama, como se quisesse aliviar o sofrimento delas, e por isso pode se esgotar emocionalmente sem que ninguém perceba. Porque mesmo exausto, ele continua lutando. Essa entrega silenciosa é uma das formas mais puras de amor que existem. A lealdade de Escorpião é inabalável. Ele pode perdoar, mas não esquece. Pode se afastar, mas nunca deixa de torcer por quem ama. E se precisar, volta para proteger. Mesmo que em segredo, é por isso que é tão difícil se desligar emocionalmente de um escorpiano. Sua presença continua agindo, mesmo na ausência. Sua energia permanece como uma sombra protetora que acompanha em silêncio. Ninguém consegue desprezar quem oferece esse tipo de segurança emocional, porque saber que há alguém disposto a te defender, a te compreender e a te proteger sem exigir nada em troca, é algo raro. Escorpião faz isso naturalmente, com uma devoção que beira o místico. Ele é o guardião das emoções, o guerreiro silencioso do amor, o escudo invisível de quem tem a sorte de tê-lo por perto. E se essa proteção é uma das marcas mais belas de Escorpião, o sétimo e último motivo oculto vai revelar o que o torna de fato inesquecível. A sua capacidade de renascer infinitas vezes e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Sétimo motivo oculto. Escorpião renasce das cinzas e ensina o mundo a fazer o mesmo. Nenhum outro signo entende o ciclo da destruição e do renascimento como o Escorpião.
Ele vive intensamente, morre emocionalmente e volta à vida, mais sábio, mais forte, mais verdadeiro. Esse processo não é figurativo, é real. Escorpião já passou por perdas, dores e recomeços que teriam destruído qualquer outro signo, mas ele sempre retorna. E o mais inspirador é que ele não apenas sobrevive, ele se transforma completamente. Essa habilidade de renascer é o coração da sua força. Escorpião entende que nada é permanente e que a dor, por mais devastadora que pareça, é apenas o início de algo novo. Ele não foge do sofrimento, ele o atravessa. Entra na escuridão, enfrenta seus medos e emerge com uma nova consciência. É por isso que tantos escorpianos parecem envelhecer bem, amadurecer cedo e inspirar os outros com sua presença. Eles carregam a sabedoria de quem já se reinventou muitas vezes. O que poucos percebem é que esse renascimento constante não é apenas pessoal, mas contagiante. Quando alguém convive com escorpião, inevitavelmente aprende sobre resiliência. Aprende que cair não é o fim. Aprende que é possível se reconstruir, mesmo quando tudo parece perdido. Escorpião tem a capacidade rara de transformar a dor em propósito e o fim em começo. Ele mostra, pelo exemplo, que o impossível pode ser superado. Essa força silenciosa desperta a admiração. As pessoas olham para Escorpião e se perguntam como ele consegue. Como é possível se levantar tantas vezes com dignidade, depois de tantas tempestades? E a resposta é simples. Ele confia no ciclo. Ele sabe que cada queda o aproxima da versão mais autêntica de si mesmo. Para Escorpião, a dor não é punição, é iniciação, é o fogo que lapida a alma. E talvez esse seja o maior segredo do seu magnetismo. Escorpião é a prova viva de que nada é definitivo, que é possível perder tudo e ainda assim renascer, que é possível quebrar e se reconstruir com ainda mais beleza. Ele é o símbolo do poder invisível da regeneração. E quem o conhece, sente isso. Mesmo sem palavras, Escorpião transmite uma mensagem poderosa. Você também pode renascer. É impossível desprezar alguém assim, porque Escorpião não apenas vive, ele inspira a vida nos outros. Ele é o renascimento em forma humana, o lembrete de que o fim nunca é o fim. É o ponto de virada, o momento em que o impossível se torna um novo começo. Conclusão: Escorpião não passa despercebido. Ele marca destinos. Depois de entender esses 7 motivos ocultos, fica claro por que ninguém consegue desprezar Escorpião. Ele não é só um signo, é uma força, uma energia que move, transforma, protege e renasce. Ele te olha e te lê, te desafia e te cura. Ele não pede para ser lembrado, porque é impossível esquecê-lo. Sua presença fica gravada como uma cicatriz bonita, uma lembrança que dói e conforta ao mesmo tempo. Escorpião é o ponto onde a vida e a morte se encontram, o símbolo da transformação constante. Ele te ensina, em silêncio, que ser intenso é um dom, que sentir profundamente é uma forma de viver com verdade. E mesmo quando o mundo tenta reduzi-lo a um estereótipo, ele prova com suas atitudes que sua essência vai muito além do que se pode explicar. Escorpião não busca aprovação, busca propósito, e por isso sempre deixa sua marca. Quem teve um escorpião na vida sabe, é impossível ser o mesmo depois, porque ele desperta o que há de mais autêntico em você. E mesmo que o tempo passe, mesmo que a distância aumente, uma parte sua sempre vai lembrar da intensidade, da lealdade e da força que esse signo representa. Escorpião não é feito para ser ignorado, é feito para ser sentido. E quem sente, nunca esquece. Você concorda? Diga nos comentários.